Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te mostrar como que se faz uma marca de roupas, mas totalmente diferente. Então você não vai ver aquela modinha, você não vai ver aquela coisa de tô indo para um cabide, tô indo para um. Não. Aqui você vai aprender como é que foi feita a marca da 153. Que dessa vez a gente teve que usar uma coisa muito diferente. Então o desafio é a gente sair de uma marca convencional e trazer para uma marca que seja referência no mercado, até porque o conceito dela é muito bom. O conceito dela foi de mudar completamente o mercado e como as pessoas veem. Primeiro que você tem que entender que para a gente sair de uma marca assim e para uma marca desse tipo, tem que ter muito companheirismo. Eu falo assim que é uma construção em conjunto. Não é uma coisa que eu consigo, por exemplo, oferecer para o cliente e falar assim, ó, confia em mim que vai dar certo. Não, o cliente também tem que entender que se ele não fizer diferente, se ele não pensar diferente, nada vai acontecer. Então vai ser mais uma marca no mercado. Essa marca aqui é numa cidade pequena, Damantina, então não é uma cidade tão grande assim, a gente fala 40 mil habitantes, mas que ela sendo uma marca masculina, uma marca de vestuário masculina, a gente consegue transformar ela numa referência de mercado justamente porque a gente fala com homens, que é difícil entrar numa loja para comprar roupa. Geralmente é a esposa, geralmente é um amigo, geralmente é presente de alguma coisa. Então pense que o público masculino para vestuário é diferente do feminino. O feminino vê um material, tem vontade, fica estudando, compra, vai na loja e compra. O homem, ele tem que ter uma necessidade para comprar. Ele tem que ter um evento, alguma coisa, para ele buscar essa informação, para ele buscar fazer isso e comprar o seu serviço. Então é diferente. O consumo é diferente, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber, se quer criar uma marca, ó, tem um QR Code aqui do lado, mas tem um link abaixo também para a gente poder começar ela a fazer hoje. Mas eu falo para você, eu crio marcas diferentes. Você pode ver que tem uma playlist aqui com mais de 20 marcas, vai chegar a 100. A ideia nossa é 100 marcas, então eu tô mostrando todo que são marcas que já estão funcionando, tá? São marcas reais. Então não tem aquela só de portfólio bonitinha que fica lá, mas não funciona em lugar nenhum. Essas são marcas reais. Então são marcas que estão acontecendo para que você entenda que dá para fazer diferente. Dá para ser normal. Então, marca de vestuário, principalmente isso. Que dá para sair daquele padrão de sacolinha, tá? Então, não é esse o caso. Logo para loja de roupa masculina. Então lá, ó lá. Primeira coisa que aparece, primeira coroa, você vai ver que tem bastante coroa o tempo todo ali, porque já é um costume, mas você tem que pensar de uma maneira diferente. Segundo, leão. Sempre tá a pesquisa, ou até mesmo aqui que a gente vê, gravata. Você vai cair nesses clichês. É automático você cair, mas entenda o lado do homem, tá? Então a gente imaginou que 5153, que é o nome da marca que a gente está criando, ela precisa ser referência no mercado porque já tem bastante, tá? Tem bastante que usa os mesmos tipos. Então, às vezes é só a letra, às vezes é só uma monograma. O que a gente precisava fazer de diferente? Pensar como que o público dela reage. Homem é mais protetor, tá? Ele precisa proteger alguma coisa. Ele precisa, ou o ego dele, ou a família dele, ou o que ele está criando, ou ele é natural do homem ser desse jeito. E o que faz para eles gostar das coisas? Guerra. Por incrível que pareça. É uma coisa que ele tem que estar motivado, tem que estar fazendo, porque ele tem que se sentir bem em comparação com outras pessoas. Então ele vestir uma farda faz com que ele se torne mais forte. Não é todos, obviamente que não é todos, mas eu tô falando que é uma questão inerente do homem. O homem busca ver coisas de ação. Tá entendendo? Ele precisa ter ação na vida dele. Senão ele não consegue fazer nada, ele não consegue ir atrás das coisas. Então, isso é uma base disso. Por que eu falo isso? Porque uma das coisas que eu pensei é código Morse. Você deve estar, David, que viagem é essa? Por que código Morse? Porque o código Morse é uma maneira de você mandar uma mensagem para a pessoa. Lembra que a nossa marca é 153, tá? A marca, o nome dela foi sempre 153, não mudou, nasceu assim, então quem veio falar comigo, o Vitor que veio falar comigo, ele já tinha essa ideia de ser uma marca completamente diferente, que usasse os números a favor. Só que em alguns momentos o número não dá para ser usado. Se a gente usar um 53, por exemplo, numa digitação, uma coisa assim, vai cair no lugar errado. Então a gente tem que trazer um ícone que seja muito forte. E se você olhar o código Morse aqui, tá? É 1. Quando você olhar o 5, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. E o 3 é 1, 2, 3. Presta atenção nisso.
1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Exatamente, eu tô falando que é 153 em código Morse. Tá vendo que eu não digitei 153 grandão, eu não fiz isso. E o código Morse, por que eu trago isso? Porque na construção da marca, eu fui no mais óbvio. Ah, estilo time. Ah, vamos usar um 53. Deixa eu compartilhar com vocês, você não tá olhando nada, né? Eu fui na base de, como eu falei pra você, fui na questão do, vamos criar um time, né? Como se fosse um 53. Vamos ou trazer só parte da marca e transformar ela. Então, eu fui tentar trazer o máximo possível para que ela fique forte. Ela tem que ser uma marca forte. E aí, eu cheguei num ponto que estava chegando desse jeito, tá? 153 estava funcionando a marca. Até entender que o nosso público-alvo, ele precisa fazer parte de um clube. Ele precisa fazer uma coisa exclusiva. Então, criar como se fosse uma casta onde a gente poderia fazer um 53 como se fosse um clube exclusivo. E aí surgiu a marca, que é essa parte. Lembra que eu falei para você do código Morse ali do lado? Qual que é a grande diferença? Que eu só inverti aqueles códigos que estavam ali, ó. Porque se eu coloco esse aqui em 90, deixa eu só girar aqui. Ele ficaria assim, lembra? Qual que é a questão? Eu só inverti a partir do 5. Para daí encaixar e fazer 1, 5, 3. Que é como se fosse, se você olhou estruturas metálicas, tudo isso, parece aquelas estruturas metálicas que deixam o local mais resistente. Exatamente isso, deixar mais resistente, deixar mais pronto. Então é como se fosse o código dos resistentes, tá entendendo? É um código de honra. A gente trazer isso que os homens usam 153. Tá vendo que eu criei toda uma estrutura em cima de 3 números, que é a diferença da marca. Então, trazer todo esse padrão, essa estrutura, essa força para a marca. Mas eu sei que você está aqui por causa da apresentação, e essa apresentação é um pouco diferente das outras. Porque aqui a gente vai ver outros elementos que às vezes não está implícito na marca, só que você tem que colocar. Você tem que pensar em como o cliente vai usar. Se você está vendo esse vídeo para o David criou uma coisa totalmente diferente e eu quero tentar fazer igual. Não tem como fazer igual porque tem cabeças diferentes. Então eu fiz outras marcas de roupas que tinham estrutura do nome diferente. Então não adianta você fazer um 5-4, tá entendendo? Não vai ficar com a mesma função. Tem que ser exatamente disso. Então o ponto é que se você está aqui para aprender, você vai entender que tem coisas que não dá para replicar, muitas delas não vai sair do convencional. Então, como eu falei, o código existentes virou o slogan da empresa. Uma coisa que a gente falou em conversa. Eu falei isso com o cliente, que ele tinha que criar um código entre eles que, mostrasse que o homem, ainda dos homens sendo homens. Tá entendendo? Homens sendo homens. Que daí é 153. E a letra a gente consegue trazer mais para essa informação. Tá vendo? 153. Desse estilo aqui. Mais direto. Outro ponto importante, que daí a gente traz uma letra que ela também tem a variável, mas aqui é sobre qualidade, conforto e leveza. A gente tem que trazer isso o tempo todo. Tem que trazer, por exemplo, e aqui eu falei para você do clube. A marca, ela consegue variar, ela consegue ter esse 153, lembra da primeira marca que eu falei para você que tinha gostado mais? Então essa primeira tá aqui, e essa que é a que ele mais vai usar, como se fosse um símbolo, ou até você pode usar. Lembra aquelas bandeiras de honra que as pessoas ganham quando venceram alguma coisa, ganharam alguma batalha? Exatamente esse o ponto. Então, o tempo todo a gente tinha pensado nisso, ó, em trazer isso para a marca, em trazer a função para a marca. Então aqui está um pouco diferente, tá vendo? Ó? A aplicação dela está completamente diferente. Esse é o outro item que a gente consegue trazer e deixar com que a caixa, por exemplo, não tenha muita informação. Ela esteja só parte da marca. E isso faz com que a estrutura dela mude completamente. Lembra que eu falei das estruturas? Você vê que provavelmente você viu isso em pisos, em chão de algum local que tenha estrutura metálica. Exato, para trazer essa referência, trazer essa força para a marca. E aí a gente consegue aplicar essa textura nos materiais, deixar mais resistente, tá vendo? Tudo tem um arco, tudo tem um gancho para puxar o outro para que a gente consiga construir ela em conjunto, para que ela consiga funcionar. Então a marca não começou no numeral, ela é um ponto de partida para que a gente entenda, beleza, com quem que eu estou conversando. E esse foi uma liberdade criativa que o Victor deu. Você tem que entender também que é uma liberdade criativa. Se a pessoa falou assim, ó, David, ó, eu entendo o que você faz, eu entendo a maneira que você faz, mas eu gosto disso. Ele chegou para mim e falou assim, ó, eu tento trazer mais perto disso para mim. E foi essa exatamente que a gente conseguiu. Então,
Desde, por exemplo, do pessoal vestir uniforme, mas as tags, tudo colocar um pouco um traço da marca para que seja um produto, um serviço. E aí a gente pode colocar aqui, onde, por exemplo, ele joga tênis, colocar uma squeeze, colocar outro material, uma squeeze mais elaborada, mas a marca mesmo, ó, que a gente não precisa explicar ela. A ideia é que não tem explicação. Como você hoje entende da marca da Nike, você só sabe que você foi atrás da informação. Você não ficou o tempo todo falando, nossa, que não. Você foi atrás da informação. Exatamente isso. É para homens de verdade. Então vai entender que é uma estrutura criada, é um legado criado. E essa é a marca que é aplicado na maior parte do tempo, mas sempre tem que variar a variação com só o ícone ou só essa daqui, que aqui é de cima. Então é uma fatores que justam a marca. Então eu não posso fazer só de um tipo, tá entendendo? Se eu fizer só de um tipo, ela vai ficar estranha. Então eu faço várias para que a pessoa entenda como é que funciona a marca em todos os locais. E essa foi a marca da 153. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que se você está pensando em criar uma marca de vestuário masculino ou feminino, eu vou trazer o feminino aqui também, tá? Pode ficar tranquila, mulher. Eu vou trazer o feminino aqui também. Tem um QR Code aqui do lado e um link abaixo para a gente criar sua marca. Como eu falei, essa foi uma liberdade criativa que eu tive para fazer, tá? Mas pode ser alguma coisa que você goste mais, goste menos, a gente vai trocando. É uma construção em conjunto. Então a gente consegue elaborar de uma maneira mais direta e funcional, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal porque vai me ajudar bastante. Eu vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.